Quantas vezes você se desencontrou ao tentar ser tudo para todos, menos para si próprio? Vivemos apressados, reagindo, adaptando-nos às expectativas alheias e no meio desse turbilhão, esquecemos quem realmente somos. Não é escassez de tempo, mas sim de atenção concentrada. A vida escapa pelos nossos dedos enquanto a entregamos aos sons externos. O que resta é um vazio de difícil descrição. Contudo, há um instante de transformação. Ele aparece quando você percebe que ninguém virá salvá-lo. Não é sobre as outras pessoas, mas sobre você mesmo. Sobre cessar de suplicar por aprovação e iniciar a construção de uma existência com propósito. Quando você decide retornar ao seu eu interior, tudo passa a se modificar, pois o mundo que você habita reflete o universo que você nutre dentro de si. O estoicismo nos ensina que o poder autêntico é silencioso. É a escolha diária de não dispersar seu bem mais precioso, sua energia. Isso não exige excelência, apenas presença e firmeza. Antes de avançar, escreva nos comentários: hoje priorizo o meu próprio caminho. Ao anotar, você dá o primeiro passo rumo ao seu eu genuíno e à sua melhor versão. Então, vamos lá. 1. O espelho. Você já se examinou internamente. Como quem admira o mar ao romper da aurora, há ecos silenciosos interiormente que transmitem mais do que 1000 reflexões. Mas quantas vezes você realmente se permitiu mergulhar nesse silêncio, neste espelho invisível que é sua mente? A maior parte de nós permanece na superfície. Acorda, corre, cumpre tarefas, interage, sorri e repete. Todavia, por dentro existe um deserto inexplorado, um vazio alimentado por distrações e pela pressa em agradar ao mundo. Marco Aurélio escreveu essa ideia enquanto administrava o império e simultaneamente dirigia sua própria mente. E é isso que esquecemos. A alma não nasce pronta. Ela se constrói a cada foco que escolhemos manter. Nutremos, sem nos darmos conta, nossos próprios adversários internos. A hesitação, o ciúme, o receio, a afobação, o tédio. Tudo cresce onde repousa a nossa atenção. E então, num dado momento, sentimos um cansaço profundo sem entender a razão. Mas esse esgotamento surge de viver voltado para fora tempo demais. A verdade é que você se tornou um espelho daquilo que consome. Comparações incessantes, a compulsão por estar sempre conectado, a enxurrada de opiniões que tentam moldá-lo. A mente que um dia foi fonte de lucidez agora se assemelha a um campo de batalha entre o que você é e o que deseja que você seja. Quanto mais se perde nesse caos, mais difícil se torna escutar a única voz que realmente importa, a sua, concentrar-se. Em si não é egoísmo, é autopreservação. É como trancar as janelas durante uma tempestade para proteger o que há de mais valioso dentro de casa. O mundo exterior continuará exigindo, clamando e vociferando, mas seu silêncio pode sobrepujar tudo isso se você aprender a habitá-lo. Quando você deixa de vigiar cada passo alheio, finalmente percebe onde seus próprios pés estão fincados. O foco em si não significa isolamento, mas precisão. É deixar de dissipar energia com o que está além do seu alcance e direcioná-la ao que você de fato pode transformar. Sua mente, sua atitude, seu percurso. A prática ancestral nos convida a esse retorno ao interior, a esse reencontro com o essencial, pois, no fim das contas, tudo o que chamamos de realidade é um reflexo do que aceitamos como verdade. E se seu mundo interior está fragmentado, o mundo externo parecerá sempre caótico. Comece com gestos simples. Desligue distrações. Respire com atenção plena. Registre seus pensamentos. Confronte suas convicções. Torne-se íntimo da sua paisagem interna. Conheça seus ciclos, seus pontos de brilho e de sombra. Aprenda a nomear suas emoções, não para julgá-las, mas para compreendê-las, porque o autoconhecimento não é vaidade, é um mapa. A vida exige de nós uma presença que o piloto automático jamais oferecerá. Se você quer realmente deixar de desperdiçar sua existência, precisa fazer as pazes com o silêncio, com a lentidão, com o desconforto de se encarar sem máscara. A transformação genuína nasce no incômodo. Não se trata de virar as costas ao mundo, mas de percorrê-lo com raízes profundas. Quem se conhece não se dobra. Quem se centra não se perde. Quem se enxerga com honestidade aprende a viver com propósito. O espelho interior não engana. Ele apenas reflete. E ao se deparar com seu próprio olhar, talvez pela primeira vez você perceba que tudo aquilo que busca fora já estava dentro, aguardando sua coragem para florescer. Número 2. O palco da consciência. Você já se deu conta de que pode estar atuando na vida dos outros sem nunca ter decorado o roteiro da sua própria? Desde cedo aprendemos os papéis que o mundo espera que desempenhemos. O filho obediente, o profissional bem-sucedido, o amigo disponível, o cidadão exemplar. E vamos encenando cena após cena, mesmo que por dentro o texto já não faça sentido. Sêneca, com a sabedoria de quem via o tempo
tempo como ouro líquido nos recorda que não é a duração que confere valor à vida, mas a maneira como ela é vivida. Há quem passe 80 anos adormecido e que desperte em uma manhã para nunca mais se deixar anestesiar. Concentrar-se em si é recusar o papel que escreveram para você. É dizer não ao figurino apertado das expectativas alheias, e sim ao traje, ainda que imperfeito, do seu eu genuíno. É começar a redigir sua própria peça, mesmo que a plateia não aplauda, mesmo que muitos saiam antes do final. Você pode estar seguindo todas as regras, cumprindo todos os papéis, sendo tudo para todos e ainda assim sentir um desconforto constante. Esse incômodo é seu eu autêntico, preso atrás das cortinas da conformidade. Nutrimos, sem perceber, nossos próprios adversários internos, a incerteza, o ciúme, o receio, a afobação, o tédio. Tudo germina onde repousa nossa atenção. E então, numa dada amanhã, nos vemos exaustos sem compreender o motivo. Porém, esse desgaste provém de viver voltado para o exterior tempo demais. A realidade é que você passou a refletir aquilo que absorve. Comparações incessantes, a urgência de estar sempre online, o turbilhão de opiniões que tentam moldá-lo. A mente que antes era um manancial de clareza agora se converte num campo de batalha entre o que você realmente é e o que tentam transformá-lo. Quanto mais se perde nesse ruído, mais árduo se faz ouvir a única voz que realmente importa, a sua. Voltar o foco para si mesmo não é vaidade, é autopreservação. É como fechar as janelas durante uma tempestade para proteger o que há de mais precioso em casa. O mundo lá fora continuará a demandar, clamar e gritar, mas seu silêncio interno pode se sobrepor a tudo se você aprender a habitá-lo. Quando você para de fiscalizar os passos alheios, passa a perceber onde realmente finca seus próprios pés. Concentrar-se em si não significa isolamento, e sim precisão. É deixar de dissipar energia com o que está fora do seu alcance e investi-la no que pode realmente modificar sua mente, sua postura, seu trajeto. As tradições filosóficas nos convidam a esse retorno ao âmago, a esse reencontro com o essencial, pois afinal, tudo aquilo que nomeamos realidade é reflexo do que aceitamos como verdade. E se seu interior está fragmentado, o mundo exterior sempre parecerá caótico. Comece com gestos simples. Desligue as distrações, respire conscientemente, registre seus pensamentos, confronte suas convicções, torne-se íntimo do seu universo interno, conheça seus ciclos, seus pontos de brilho e de sombra. Aprenda a rotular o que sente, não para criticar, mas para compreender, porque o autoconhecimento não é ostentação, é mapa. A vida exige de nós uma presença que o piloto automático jamais fornecerá. Se deseja realmente parar de desperdiçar sua existência, faça as pazes com o silêncio, com a lentidão, com o desconforto de se encarar sem artifícios. A transformação genuína nasce no incômodo. Não se trata de dar as costas ao mundo, mas de percorrê-lo com raízes firmes. Quem se conhece não se curva, quem se centra não se perde. Quem se vê com sinceridade aprende a viver com propósito. O espelho interior não engana, ele apenas reflete. E ao encarar seu próprio olhar, talvez pela primeira vez você note que tudo o que busca fora já estava aí dentro, aguardando sua coragem para desabrochar. Número 2. O palco da consciência. Você já percebeu que pode estar interpretando a vida de outros sem jamais ter decorado o enredo da sua própria? Desde cedo absorvemos os papéis que a sociedade nos impõe. O filho obediente, o profissional exemplar, o amigo sempre disponível, o cidadão modelo. E atuamos cena após cena, mesmo que, por dentro, o texto já não faça sentido. Sêneca, com a lucidez de quem via o tempo como ouro líquido, nos lembra que não é a duração que confere valor à vida, mas a maneira como ela se vive. Há quem passe 80 anos inconsciente e que desperte numa manhã para nunca mais se deixar adormecer. Focar em si é recusar o papel escrito para você. É dizer não ao figurino apertado das expectativas alheias e sim ao traje, ainda que imperfeito, do seu próprio eu. É começar a redigir sua peça, mesmo que a plateia não aplauda e parte do público saia antes do ato final. Você pode cumprir todas as regras, representar todos os papéis, ser tudo para todos e ainda assim carregar um incômodo permanente. Esse desconforto é seu eu autêntico, enclausurado atrás das cortinas da conformidade, aguardando uma brecha para subir ao palco e você, finalmente, assumir o protagonismo da sua história.
Por que é tão árduo? Porque tomar as rédeas demanda coragem. Coragem de desapontar, de errar ao vivo, de se perder para se reencontrar. Focar em si mesmo costuma ser solitário, pois ao abandonar a necessidade de agradar, você também deixa de caber em muitos lugares. Mas isso não é sacrifício, é libertação. No palco da consciência não há maquiagem que oculte a verdade. Cada gesto falso pesa, cada mentira interna ecoa. Por mais que o mundo preme sua performance externa, você sabe, no silêncio do camarim, quando está traindo a si próprio. Por isso, comece a escutar-se com mais afinco do que escuta o mundo. Observe como seu corpo reage a certas rotinas, como sua alma empalidece em determinada companhia, como sua energia vai longe do que ama. Esses são os sinais genuínos. Ignorá-los é continuar ensaiando uma peça que não é sua para uma plateia que mal o conhece de verdade. A consciência não vocifera, ela sussurra, mas quando você decide ouvi-la, tudo se transforma. Decisões deixam de ser meras reações e se tornam escolhas. Caminhos deixam de ser atalhos e viram jornadas com propósito. O tempo, antes escasso, ganha densidade e presença. Cada instante vivido intencionalmente pesa mais do que horas de dispersão. Concentrar-se em si, portanto, é ato artístico. É forjar, dia após dia, a versão mais honesta de si mesmo. É deixar de ser reflexo e começar a ser fonte. É reconhecer que, no palco da vida, não é preciso ser perfeito, mas verdadeiro. E se um dia você olhar para trás e constatar que encenou bem, não o papel imposto, mas o escolhido, terá vivido não apenas uma longa jornada, mas uma existência digna. Pois, como disse Cícero, o que importa não é quanto tempo você permaneceu em cena, mas como escolheu viver cada ato. Número 3. A rendição ativa. Você já notou como grande parte do seu sofrimento brota da resistência? Resistimos ao que sentimos, ao que não saiu como esperado, ao que os outros fizeram, ao que a vida não nos ofereceu. Lutamos com força desesperada contra o que já é, ferindo-nos nessa disputa silenciosa e infrutífera. Epicteto, o escravo que se tornou mestre da liberdade interior, nos ensina uma verdade dura de aceitar, porém essencial. A vida não existe para nos satisfazer, mas para nos moldar, e a maior libertação não consiste em controlar tudo ao redor, mas em cessar de exigir que a realidade se curve às nossas vontades. A rendição de que falamos não é passividade, não é cruzar os braços ou tolerar injustiças, mas sim o gesto mais ativo que se pode empreender, reconhecer o inalterável e direcionar toda a energia ao que pode ser transformado. É dizer sim ao que a vida oferece, sem se tornar refém do que não ocorreu. É como um guerreiro que, ao perceber que não vencerá a batalha pela força bruta, troca a espada pela sabedoria. Não se trata de conformismo, mas de entender o terreno em que se pisa para agir com lucidez. Quem luta contra a chuva só se molha, mas quem abre o guarda-chuva e segue adiante alcança novos destinos. A questão é, você tem desperdiçado sua força tentando mudar o passado ou a coloca onde pode realmente florescer? Frequentemente resistimos porque nutrimos uma ilusão de controle. Queremos que as pessoas nos compreendam, que o passado seja outro, que o mundo se ajuste ao nosso ritmo. E isso nos esgota, pois é como remar contra uma corrente implacável. Não só falhamos em chegar aonde desejamos, como também nos afastamos de nós mesmos. A rendição ativa é o oposto da desistência. É a gênese da sabedoria. É abandonar os pensamentos que o arrastam para trás e começar a andar com leveza, mesmo sem ter todas as respostas. É ter a humildade de dizer: isto está além do meu alcance, então deixo seguir, mas isto aqui é meu e nisso posso agir. Quando você pratica essa rendição, a vida deixa de ser campo de batalha e vira diálogo. Você passa a escutar os sinais antes ignorados, identifica oportunidades onde antes via ameaças. Sua mente se esclarece, sua energia se organiza e, curiosamente, o mundo reage de modo diferente, porque quem solta o incontrolável abre espaço para abraçar o que realmente importa: seus hábitos, seus pensamentos, suas atitudes. E acredite, isso já é um poder imenso. Reflita agora, onde você tem dirigido sua força? Quais batalhas, mesmo sabendo que são muros intransponíveis, ainda insistem em travar? E se hoje você simplesmente parasse de resistir, aceitasse que a vida também sabe o que faz, mesmo quando incompreensível, talvez descubra que, ao largar a luta infrutífera, ganha leveza para caminhar rumo ao que verdadeiramente importa. Contra a maré, você não se afoga, você boia. E então, nas palavras de Epicteto, a serenidade deixará de ser um ideal distante e se tornará sua nova forma de existir. Número 4. O silêncio que restaura. Há uma dor invisível, um cansaço oculto, que se instala quando nos distanciamos do nosso centro, tentando consertar o mundo enquanto
enquanto negligenciamos o turbilhão interno. Você já sentiu isso? Como se estivesse cercado de vozes, opiniões, notificações, obrigações e no meio de tudo, ninguém o escutasse, nem mesmo você. Musônio Rufo, o mestre estoico que ensinava que a verdadeira filosofia se vive no dia a dia, nos exorta a silenciar, não por fraqueza, mas por perspicácia. Esse silêncio não é vazio, é presença plena. É o espaço sagrado onde a consciência repousa e a alma se reorganiza, onde você se reencontra depois de tanto se doar aos outros. Não se trata apenas de aquietar a voz, é silenciar a pressa, a urgência de respostas imediatas, o ímpeto de ter razão, a compulsão por controlar. E acima de tudo, é conter o julgamento incessante que você mesmo faz. Já reparou como muitas vezes a voz mais cruenta é a sua? O silêncio que cura é aquele que observa sem atropelar, que acolhe sem tentar persuadir, que encara a dor, o erro, a desordem e, em vez de envergonhar-se, respira fundo e permanece. Pois é nesse desconforto, no que ainda não foi resolvido, que germina a semente da mudança. Essa pausa não é desperdício, é construção, é renascimento. É o instante em que você coleta os fragmentos dispersos pelo cansaço, pela ansiedade, pela cobrança e volta inteiro para si mesmo. No mundo contemporâneo, onde tudo clama por atenção, quem opta pelo silêncio torna-se revolucionário. Esse silêncio também é escutado profundamente, sem interrupções. Quando você aprende a ouvir a si e aos outros, a vida revela nuances antes invisíveis. Descobre-se que muitas das discussões nascem de palavras mal colocadas, que muitos dos seus temores são narrativas que você mesmo criou sem questionar, que o que parecia causa era apenas sua mente pedindo atenção. O silêncio permite decifrar o que realmente grita dentro de você. Às vezes é só exaustão, às vezes é o desejo adormecido de transformar a própria existência, às vezes é seu corpo clamando por pausa, outras, seu coração implorando por sinceridade. Mas nada disso se ouve se você está sempre falando, justificando, argumentando, sobrevivendo. Existe ainda outro tipo de silêncio, ainda mais poderoso, o de não reagir. Quando alguém provoca, ataca ou menospreza, você, em vez de retrucar, respira e opta por não entrar no embate. Isso não é indiferença, é autocontrole. É compreender que sua energia é preciosa demais para ser gasta com quem só quer derrotá-la. O silêncio é contenção, o espaço onde você recupera poder, onde deixa de ser reativo e passa a agir por escolha, onde para de viver por reflexo e começa a agir intencionalmente. Pare agora por um instante, feche os olhos, inspire devagar, observe o que se passa na mente. Número 5. As fronteiras invisíveis. Você já sentiu que está o tempo todo defendendo algo, sua vitalidade, sua paz, sua dignidade, como se vivesse em constante alerta para que ninguém invada. Requerente demais, feridor demais. Esse desgaste que parece vir do ambiente, muitas vezes nasce da falta de limites claros, não lá fora, mas aqui dentro de você. Hierocles, filósofo estoico, falava dos círculos concêntricos de pertencimento. Eu, a família, a comunidade, a humanidade. A sabedoria está em alargar esse sentimento de conexão sem perder o próprio centro. E esse centro é você. Sem esse eixo, tudo aquilo que deveria ser estabilidade torna-se instabilidade. Quando o altruísmo se transforma em caos, é sinal de limites borrados. Definir fronteiras não significa se fechar, mas afirmar-se: isto sou eu, isto não me pertence. É encarar uma situação e ter a valentia de recusar, não por indiferença, mas por autocuidado. Toda vez que você concorda com o que feriu seus limites, está dizendo não a si mesmo. E é assim, aos poucos, que sua energia se esvai, não em explosões bruscas, mas em pequenas fugas silenciosas. Pense nas últimas ocasiões em que se sentiu drenado. Foi sempre por excesso? Excesso de responsabilidades, de expectativas, de presença, em ambientes que não o valorizam de fato. A falta de fronteiras gera um desequilíbrio que adoece, e o pior é que isso pode se disfarçar de bondade ou gentileza, de estar sempre disponível. Mas você não existe para ser acessível ininterruptamente, está aqui para ser íntegro. A barreira invisível que salvaguarda sua essência começa quando você reconhece seu valor, entende que sua atenção é um recurso valioso, que seu tempo é finito, que sua paz é inegociável e, acima de tudo, que não deve se desculpar por proteger o que edificou com esforço, sua clareza, sua força, sua serenidade. E os limites não se restringem ao mundo externo, os mais profundos são internos. É preciso erguer muros entre você e os pensamentos que o saboreiam, entre você e o medo que o paralisa, entre você e o hábito de se rebaixar para caber onde não é acolhido. Você não precisa vociferar para ser reconhecido, precisa de objetividade, precisa aprender a dizer não com tranquilidade, sem remorso. Isso não me serve, mesmo que esperem obediência, explicações ou conformidade. Esse
ajuste vai causar desconforto, porque o mundo se habituou à sua disponibilidade ininterrupta, mas é nesse desconcerto que germina a transformação. Aos poucos, as pessoas compreenderão que você tem um núcleo inabalável, e quem não entender talvez jamais tenha visto sua verdadeira face. Os estoicos não pregavam isolamento, defendiam participação ativa na coletividade, porém consciente, íntegra, lúcida, compartilhando o que há de melhor sem esvaziar-se no processo. As fronteiras invisíveis não afastam, mas organizam. Elas demarcam onde termina o outro e onde começa você. E desse reconhecimento nasce o respeito mútuo, pois só quem se valoriza pode realmente ser valorizado. Examine agora suas relações, quais o fortalecem e quais o enfraquecem, quais se alicerçam na reciprocidade e quais na obrigação, onde você está pleno e onde apenas funcionando. Esses são seus mapas, e cabe a você traçar as linhas. A construção de limites é um ofício diário, um pacto silencioso com sua integridade, e a cada vez que você o honra, abre-se um novo espaço, não de distância, mas de presença genuína, e nesse território você finalmente pode respirar. Número 6. O peso invisível das expectativas. Você já sentiu que vive devendo algo a alguém? Que há um parâmetro invisível acompanhando cada ato seu, uma régua implacável medindo suas decisões? Esse fardo silencioso, o de corresponder, de se encaixar, é um dos maiores sugadores da sua vitalidade. Não é o trabalho em si que esgota, nem os afazeres, mas o esforço incessante de representar algo que não condiz com seu eu genuíno. Cleantes sabia que o caráter se fortalece sob pressão, mas falava da tensão interna, daquela que nasce do choque entre o que você aspira a ser e o que sente que precisa aparentar. É nesse abismo que brota o cansaço mais profundo. Já parou para contar quantas escolhas você faz diariamente só para agradar, não decepcionar, evitar julgamentos? A expectativa alheia é como um palco iluminado para sempre, mas ninguém suporta atuar sob holofotes constantes. Há quem só floresça no silêncio do anonimato. Essa necessidade de agradar muitas vezes tem raízes profundas. O medo de não ser amado se revelar autêntico, e esse temor se disfarça de simpatia, de produtividade, de afazeres sem fim. Mas a verdade é dura. Quando você sacrifica sua essência pela aprovação, a recompensa jamais é plena. É sempre condicional, instável e frágil. E não é só dos outros que vêm as cobranças. É você mesmo quem se impõe metas, posturas, máscaras. Obriga-se a uma performance contínua de eficiência, autocontrole e resiliência. Mas até que ponto isso é virtude? E até onde se torna autoabandono? Focar em si requer a coragem de questionar esses scripts. De quem é essa voz interna que tanto me exige? Talvez seja a voz de um pai, de um líder, de uma sociedade inteira. Agora você pode escolher escutá-la menos, ou mesmo silenciá-la. Existe uma liberdade que não se conquista por ações, mas por consciência. A de permitir-se ser quem realmente é, ainda que não corresponda às expectativas alheias. Há de caminhar no próprio ritmo e ter a coragem de dizer: isto basta para mim, quando todos insistem em ir mais longe. Essa liberdade é silenciosa, mas transformadora. Os estoicos nos lembram que a virtude consiste em viver conforme a natureza, e sua natureza não é de máquina, nem de modelo, mas de ser humano. E o humano é imperfeito, mutável, contraditório e mesmo assim digno. Quando você aceita isso, a vida deixa de ser uma maratona e se torna uma travessia. Talvez essa seja, afinal, a maior virtude: sustentar sua própria verdade com dignidade, mesmo quando ninguém aplaude. Manter-se firme em suas convicções, mesmo quando todos duvidam ser quem é, mesmo que isso custe reconhecimento, pois, no fim das contas, não importa quantos o seguem, mas quantos ficam quando você baixa a máscara. O peso silencioso das expectativas só se desfaz quando você decide largá-lo. Ele não cai sozinho. É você quem decreta: isso não levo mais. E nesse instante, algo extraordinário acontece. Você passa a caminhar mais leve, mais inteiro, mais autêntico. Número 7. A ordem invisível das coisas. Você já se questionou por que, apesar de fazer tudo certo, ainda sente um desalinho? Você cumpre tarefas, respeita horários, honra compromissos, mas por dentro há a impressão de girar em círculos, como uma engrenagem que funciona sem levá-lo a lugar algum. Cícero, famoso orador e político, mas também intérprete da filosofia estoica para o coração romano, nos dá uma pista. Existe uma ordem oculta, silenciosa, porém real, e ao desprezá-la, seja a ordem do cosmos, da natureza ou da sua própria consciência, algo dentro de você se rompe. Vivemos num tempo em que tudo parece permitido, mas há um abismo entre liberdade e desordem. A liberdade genuína só prospera quando alicerçada em princípios internos. A questão é: você reage ao mundo ou
ou escolhe a si mesmo. Muitos vivem movidos por estímulos, não por propósitos. Acordam porque o alarme soa, correm por estarem atrasados, respondem por serem provocados. A vida se torna uma sucessão de reações, não de intenções. E aí se perde o mais precioso, o senso de significado. A ordem invisível de que falava Cícero não é doutrina rígida, mas aquela voz interior que alerta quando algo não está certo, mesmo que todos digam o contrário. É a leveza sentida ao agir com coerência. É o incômodo que brota ao trair seus valores. Essa ordem reside em cada um de nós, e ignorá-la cobra um preço, o cansaço existencial. Quando você de fato volta seu olhar para si mesmo, percebe o quão desalinhado estava. Nota que dizer sim a tudo o distanciou do essencial, que trabalhar, sem pausas, roubou sua presença, que manter aparências o afastou da verdade. Reconectar-se a essa ordem não exige gestos grandiosos, mas silêncio, escuta e ações coerentes. Ao questionar-se, esta escolha me aproxima de quem quero ser. Isso honra minhas crenças? Este caminho me sustenta ou me desgasta? Você provoca uma pequena revolução interior. Passa a tomar decisões mais simples, mas genuinamente suas. A falar menos o que esperam e mais o que importa. A renunciar ao brilho passageiro para cultivar raízes profundas. Aos olhos alheios, talvez você pareça mais reservado, menos disponível, mas por dentro, uma harmonia silenciosa se restabelece. A vida flui de modo mais orgânico, não por ser mais cômodo, mas porque você deixou de lutar contra a realidade e passou a cooperar com seu ritmo natural. Essa escolha é diária, em cada conversa, cada pensamento, cada decisão. E quanto mais você opta com plena consciência, mais essa ordem invisível se revela, não como imposição, mas como o caminho mais natural. Como Cícero ensinou, viver bem não é acumular feitos, mas alinhar-se a algo maior, algo que nasce dentro de você e se reflete em cada ato no mundo. Quando encontrar essa ordem, não precisa de controle, confia, não exige garantias, age, e o caos que antes o perturbava já não o alcança. Número 8. O mundo não gira ao seu redor, ainda bem. Quantas vezes você se frustra? Um projeto que desabou de surpresa e diante disso surge a indagação silenciosa. Por que isso acontece comigo? Número 8. O mundo não orbita ao seu redor. E ainda bem Epicteto, o escravo que atingiu a maestria da liberdade interior, nos ensina uma lição dura, porém libertadora. O universo não existe para satisfazer os caprichos do seu ego. Ele não gira conforme seus planos, seus humores ou seus desejos. E isso, longe de ser um castigo, é um enorme alívio, pois significa que você não ocupa o centro de tudo, mas faz parte de algo bem maior. Fomos ensinados a nos crer especiais, a protagonizar, a vencer, a brilhar. Mas essa armadilha do protagonismo absoluto sutilmente nos aprisiona, pois quando tudo precisa conspirar a nosso favor, qualquer revés se transforma em tragédia. Todo obstáculo parece um ataque pessoal. Cada silêncio soa como rejeição. Em vez de viver, passamos a atuar constantemente, exaustos em nossa performance. Focar em si mesmo não é colocar-se no epicentro, mas reconhecer que há um vasto mundo lá fora, repleto de vontades, histórias, dores e processos que não lhe pertencem. É sair do palco da vaidade e ocupar com humildade o espaço da presença autêntica. Quantas vezes você interpretou o comportamento alheio como desprezo, quando era apenas distração ou fadiga? Quantas vezes tomou um silêncio pelo outro como ofensa, quando era apenas um momento de vazio? Quantas vezes permitiu que o orgulho decidisse em seu lugar, como se não fosse aceitável não ser prioridade? O ego convence que merecemos respostas, explicações, gratidão constante. Mas o estoicismo nos mostra outro caminho, o desapego da centralidade, não como submissão, mas como libertação. Porque quando deixamos de esperar que os outros cumpram nossas expectativas, passamos a cuidar de nossas próprias necessidades com maturidade. Esse deslocamento de foco é discreto, porém revolucionário. Você deixa de ser um satélite e volta a ser seu próprio núcleo. Deixa de suplicar atenção e começa a sustentar-se de dentro. Para de exigir lealdade no outro e passa a cultivar sua própria consistência. E então algo inesperado acontece. Os relacionamentos melhoram, pois você deixa de sufocar e o outro deixa de ser palco de suas carências. Quando você se basta, torna-se companhia, não dependência. O mundo não orbita ao seu redor, e isso é uma bênção, pois livra você da ânsia por controle, da obsessão por agradar, da angústia por reconhecimento. Liberta-o da ilusão de que tudo se resume a você e o convida a participar da vida com leveza, não com imposição. Da próxima vez que algo não sair como planejado, não se apresse a interpretar como ofensa. Pergunte-se: o que posso extrair disso? O que está além do meu alcance? O que depende apenas de mim? Essa mudança de perguntas desloca sua energia do ressentimento para a ação,
da expectativa para a responsabilidade, do ego para a consciência. Ironicamente, quanto menos você exige do mundo, mais ele o surpreende, não por ter se rendido a você, mas porque você aprendeu a enxergá-lo como ele realmente é. E isso, por si só, já é uma forma de paz. Número 9. O guardião das rotas invisíveis. Você já notou como certos comportamentos seus se repetem mesmo quando promete mudar? Em momentos de tensão, ressurgem as mesmas palavras. Diante de desafios, reaparecem os mesmos receios. Quando está exausto, retorna aos mesmos vícios. Não por querer, mas por estar conduzido, como se houvesse dentro de você trilhas secretas, programações antigas, rotas invisíveis que o guiam sem que perceba. Ário Dídimo, conselho de imperadores, compreendeu algo fundamental. O verdadeiro poder não reside em controlar o externo, mas em decifrar a si próprio. A mente, segundo ele, circula por trilhas, e se essas rotas não forem examinadas, acabam nos arrastando. Mas ao torná-las compreensíveis, começamos a escolher conscientemente nosso percurso. A maioria vive repetindo padrões como quem segue um trilho, dorme até tarde, reclama cedo, procrastina, se sabota, se culpa, promete recomeçar e repete o ciclo. Isso não é azar, é automatismo, e o estoicismo oferece uma ferramenta valiosa, a prática da autoconsciência. É observar-se como um vigia de cidade, notar por onde seus pensamentos andam quando você não está atento e então começar a traçar novos itinerários. Mas isso exige esforço, vigilância e sinceridade, pois é muito mais fácil apontar o dedo para o ambiente, as circunstâncias ou as outras pessoas. Mais desafiador é sentar-se em silêncio e perguntar: o que dentro de mim sempre me conduz a estes mesmos lugares? Quando você começa esse trabalho interno, descobre o guardião invisível das suas rotas, a atenção consciente. E ao assumir esse comando, passa a reger sua vida com intenção, em vez de ser levado pelo piloto automático. Se você não revisitar e reconfigurar suas rotas internas, acabará sempre circulando por vias familiares, porém desconfortáveis. Os mesmos tipos de relações que drenam sua energia, os ciclos repetidos de abandono próprio, os pensamentos de escassez, inferioridade e medo. Examinar seus hábitos é um ato de ousadia, pois equivale a acender uma lanterna nas cavernas onde você sepultou partes de si mesmo. Ali descobrirá impulsos herdados dos pais, temores que cultivou sem perceber e estratégias de proteção que hoje o aprisionam. Mas há um aspecto poderoso. Tudo que foi aprendido pode ser desaprendido, e tudo que se repetiu pode ser reescrito. É nesse ponto que entra o guardião interior, aquela parte de você que começa a vigiar, identifica os primeiros sinais de um padrão antigo e escolhe um desvio, que percebe um pensamento nocivo se formando e o interrompe, que diante do impulso prende a respiração em vez de ceder. Este guardião não nasce pronto, mas se forja dia após dia, escolha após escolha. Quanto mais forte ele se torna, mais você se liberta, pois liberdade não é fazer tudo o que se quer, e sim não ser arrastado pelo que o destrói. Você pode reprogramar sua mente não de um instante para outro, mas gradualmente. Comece observando quais reflexões dominam suas manhãs, que palavras você repete sem notar, quais desculpas surgem sempre que foge de algo significativo. Escreva, reflita, peça retorno de quem confia, questione-se e, acima de tudo, não se penalize. Mudar padrões é menos uma guerra e mais um exercício de paciência. Trata-se de reforçar o novo continuamente, não de lutar incansavelmente contra o antigo. E então, um dia, você notará que reagiu de forma diferente, falou com mais clareza, decidiu com mais segurança, se respeitou. Embora pareça insignificante, ali ocorre a maior das revoluções. A mente que compreende suas próprias rotas torna-se arquiteta da realidade, e o mundo que antes parecia caótico se ordena, não porque tenha mudado, mas porque você alterou o ponto de partida. De repente, você deixa de ser prisioneiro e volta a ser o próprio caminho. Número 10. A natureza que você esqueceu. Você já teve a impressão de viver em desacordo consigo, como se seus dias fossem preenchidos por tarefas que não o representam, vozes que não o refletem, escolhas que não foram suas, mas que você carrega como se fossem. Este é o sinal claro de uma existência desalinhada, demasiado distante de sua essência. Zenão de Sítio, fundador do estoicismo, compreendeu algo atemporal. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja, e sim viver em conformidade com sua natureza mais profunda. Não a reação instintiva, mas a razão criativa, aquela que habita você mesmo nos momentos de adversidade. Mas como reencontrar essa natureza quando estamos imersos em distrações, quando a vida se mede por métricas, telas e obrigações que raramente questionamos, quando passamos mais tempo atuando do que existindo? A resposta, embora simples, não é trivial. É preciso retornar.
retornar ao que é fundamental, ao que pulsa em silêncio. Voltar exige desacelerar, observar e interrogar. Quando não falava em viver conforme a natureza, não aludia a uma vida em clausura ou florestas. Referia-se à coerência interna, a não se impor hábitos que adoecem, nem se perder em funções que silenciam sua voz, a honrar seu ritmo, intuição e razão. Para isso, é essencial romper o piloto automático, despertar não apenas o corpo, mas a consciência. Repare nos momentos em que você diz sim querendo dizer não, em que sorri sem sentir vontade, em que se força a estar onde não deseja. Cada um desses gestos representa um abandono de si mesmo. A reconexão passa pelo corpo, o sono que você negligencia, a fome que ignora, a respiração que se acelera sem razão, pela mente, os pensamentos que alimenta, os julgamentos que repete, os medos que aceita como verdades. E se firma no espírito quando você deixa de tentar ser quem esperam e começa a sustentar quem realmente é. Há uma natureza em você que reconhece, sem explicação lógica, quando algo está em harmonia. Quando você resgata esse saber interior, redescobre o pulso vital que não se mede por aplausos, mas vibra no silêncio do seu ser, que nota quando uma escolha lhe restitui a serenidade, mesmo sem receber reconhecimento. Essa parte exige espaço, atenção e coragem. Então algo se altera, as prioridades se realinham, os excessos perdem relevância, os vínculos ganham autenticidade, o ofício se torna presença e não cobrança. A vida finalmente deixa de ser uma sequência de tarefas e volta a ser experiência. A essência que você esqueceu ainda pulsa aí, e não importa por quanto tempo tenha se distanciado, ela não o julga, apenas aguarda. Como o solo acolhe a raiz perdida, como o céu espera a nuvem errante, como o corpo anseia pelo abraço que cura. Retornar a si não é retroceder, é amadurecer, é sabedoria, é decisão. E talvez, neste exato instante, sua essência sussurre: estou aqui, atenda-me. Número 11. A arquitetura silenciosa do destino. Você já reparou como há instantes em que tudo parece se alinhar, não porque seja fácil, mas porque, mesmo em meio ao caos, você sente estar exatamente onde deve estar? É como se, por um breve momento, a existência deixasse de ser um emaranhado e se revelasse um desenho claro, vivo e intencional. Crisipo de Solis, sucessor de Zenão, acreditava que o cosmos é regido por uma razão viva, uma inteligência cósmica que permeia tudo. Não estamos aqui por acaso. Embora não possamos controlar cada acontecimento, podemos aprender a compreender e colaborar com essa arquitetura oculta. Mas como fazer isso num mundo volátil, onde planos desabam, pessoas mudam e certezas se dissipam? O primeiro passo é aceitar que o domínio absoluto é ilusão e que viver bem não é moldar os eventos, mas harmonizar-se com eles, como um arquiteto que, diante de uma estrutura imprevista, redesenha sem opor-se ao que já existe. Isso demanda presença e humildade, pois viver segundo a razão universal muitas vezes implica reconhecer que seus desejos imediatos não são prioridade no fluxo da existência e que algo maior pode estar se desdobrando, ainda que você não o compreenda. Essa noção pode parecer perturbadora, especialmente quando você crê estar sendo contrariado. Mas e se, em vez de punição, fosse simplesmente um reposicionamento? E se aquilo que você chama de fracasso for, na verdade, um reajuste de eixo, um alinhamento com um propósito mais profundo? Observar os ciclos da natureza ensina muito. As marés não perguntam se devem subir, as folhas não suplicam para cair, as estações não se apressam. Tudo tem seu tempo, sua razão, seu espaço. Quando você passa a se enxergar como parte desse todo, algo dentro de você se tranquiliza. Não significa conformar-se com a dor, mas dar-lhe significado. Não significa inação, mas agir em sintonia com algo maior. É a diferença entre remar contra a correnteza e remar consciente da direção da maré. O esforço persiste, mas ganha inteligência. Essa arquitetura invisível também se revela nos detalhes, em encontros supostamente fortuitos que mudam seu trajeto, em palavras simples que despertam verdades adormecidas, em perdas que abriram espaço para o que realmente importava. Você pode chamar isso de destino, sincronicidade ou razão cósmica. O nome é secundário. O importante é reconhecer que existe uma ordem e, ao identificá-la, você passa a confiar, não cegamente, mas com clareza. Deixa de lutar contra a existência e inicia um diálogo com ela. Abre mão de se ater a ideias fixas e começa a perceber os sinais que surgem tanto de fora quanto de dentro. E mesmo em meio às incertezas, segue com segurança, pois a confiança não brota da garantia de sucesso, mas da convicção de que, aconteça o que acontecer, você saberá lidar. Essa convicção nasce do alinhamento com a razão, não com o ego. Número 12. O remédio que não se comercializa. Em um tempo em que
que as dores da alma se disfarçam de produtividade e as indagações profundas são abafadas por notificações e onde a angústia é entorpecida por distrações, falar em cura soa antiquado, mas você já refletiu quantas de suas dores não nascem das circunstâncias, mas da maneira como as interpreta? Posidônio, filósofo, astrônomo, historiador e matemático, não via a filosofia como luxo intelectual, mas como remédio, um bálsamo racional para as feridas da alma. E talvez este seja o apelo mais premente do nosso tempo: redescobrir a filosofia não apenas como leitura, mas como prática de vida. Se parar para observar, notará que a maior parte do seu sofrimento provém de pensamentos não examinados, ideias herdadas, medos nunca questionados, convicções adotadas sem saber se ainda lhe servem. Esses pensamentos não trabalhados convertem-se em feridas invisíveis. Você segue sorrindo, produzindo, compartilhando, mas há algo dentro de você que continua sangrando. Concentrar-se em si mesmo é ter a audácia de ir até esse ponto sensível e questionar: de onde provém esta dor? Que narrativa estou repetindo? O que, em meu interior, ainda clama por uma resposta que não virá de fora? Curar a alma não é resolver tudo de imediato, mas reconhecer suas camadas, compreender que existem dores que não exigem superação, mas acolhimento, feridas que fecham não pela negação, mas pela presença, que o desconforto às vezes se disfarça de mestre. E há algo ainda mais crucial: deixar de buscar alívio em paliativos passageiros, distração, consumo, aplauso alheio, excessos. Tudo isso é remédio temporário. A verdadeira cura requer o enfrentamento direto. É aí que a filosofia se torna essencial, não para fornecer respostas prontas, mas para provocar as perguntas corretas. Você já tentou aplicar um princípio filosófico em meio a uma crise? Experimentou parar, respirar e indagar: o que está sob meu controle? Já tentou encarar o medo e pensar: e se isso for apenas um pensamento e não uma verdade? Propôs-se a agir com virtude, mesmo na ausência de espectadores? Esses são os argumentos que não se vendem prontos. São cultivados e exercitados dia a dia, a cada escolha de não reagir por impulso, a cada instante em que decide compreender antes de julgar, a cada vez que silencia o barulho externo para ouvir sua própria consciência. E sim, haverá recaídas, pois a cura é trajetória, não destino final. Mas a diferença entre sofrer conscientemente e sofrer em modo automático é abissal. O primeiro transforma a dor em sabedoria, o segundo apenas a reproduz. O verdadeiro remédio começa quando você deixa de fugir de si mesmo, quando compreende que, mesmo em ruínas, é possível inspirar, que mesmo no caos é viável posicionar-se, que mesmo apavorado é factível agir. E aos poucos este processo passa a ser estilo de vida. Você volta-se para palavras que edificam, para pessoas que respeitam, para práticas que fortalecem. A dor talvez retorne, mas não mais o dominará, pois agora você possui o remédio dentro de si e sabe onde encontrá-lo. Não é fórmula milagrosa, é filosofia em ação, não promessa vazia, mas prática constante, não cura instantânea, mas processo contínuo. E sim, você está pronto para começar. Número 13. Use a dor como porta de entrada. Quantas vezes você tentou extinguir a dor como se apagasse um incêndio com as próprias mãos, como se ela fosse falha, interrupção ou punição? Mas e se em vez de resistir você se sentasse ao lado dela e em vez de esperar que ela passe logo perguntasse: o que ela veio me revelar? Panécio de Rhodes, um dos maiores renovadores do estoicismo, ensinava que não é a dor que nos envergonha, mas a maneira como fugimos dela, pois a dor não é só um sinal de falha. Às vezes é um convite, uma porta de entrada. Um corte doloroso pode ser o necessário para revelar o que se ocultava sob camadas de aparências, distrações ou negações. Vivemos numa cultura que idolatra o conforto e vende a ideia de que todo desconforto é fracasso ou desvio, e por isso passamos grande parte da vida tentando evitá-lo. Mas evitar o incômodo é impedir o crescimento, é estagnar. A dor, quando acolhida com coragem, ilumina, indica onde há feridas abertas, onde contamos mentiras a nós mesmos, que partes de nós abandonamos por conveniência. Ela desnuda verdades que os dias tranquilos encobrem, e por isso, embora indesejada, é indispensável. Concentrar-se em si mesmo não significa blindar-se contra a dor, mas abri-la com sabedoria. É saber diferenciar entre sofrimento inútil e dor que transforma. Perceber quando você está se autopunindo ou se lapidando. Sim, há dores que você não merece, infligidas por outros, por estruturas, por acidentes cruéis, mas até essas podem se converter em consciência. Em vez de perguntar: por que comigo? A filosofia convida a indagar. E onde a angústia é entorpecida por distrações, falar em cura parece algo do passado. Mas você já refletiu quantas das suas dores não são fruto das circunstâncias, mas da maneira como as interpreta? Posidônio,
filósofo que também se dedicou à astronomia, à história e à matemática. Não encarava a filosofia como mera erudição, mas como remédio, um bálsamo racional para as fissuras da alma. Talvez esse seja o apelo mais urgente do nosso tempo. Redescobrir a filosofia não apenas como leitura, mas como prática cotidiana. Se você parar para observar, verá que grande parte do seu tormento brota de pensamentos que jamais foram examinados. São ideias herdadas, medos não questionados, crenças adotadas sem saber se continuam servindo a você. E esses pensamentos não tratados se convertem em feridas invisíveis. Você segue sorrindo, produzindo, compartilhando, mas algo dentro de você continua sangrando. Focar em si mesmo significa ter a coragem de atingir esse ponto sensível e perguntar: de onde vem essa dor? Qual história estou repetindo? O que dentro de mim ainda clama por resposta que não virá de fora? Curar a alma não é resolver tudo de uma vez, mas reconhecer suas camadas. É perceber que certas dores não precisam ser vencidas, mas acolhidas. Que feridas se fecham não pela negação, mas pela presença. Que o desconforto é por vezes um mestre disfarçado. E há algo ainda mais essencial: parar de buscar cura em paliativos passageiros, distrações, consumo, aplausos alheios, excessos. Tudo isso é alívio momentâneo. A verdadeira cura exige enfrentar de frente. É aí que a filosofia se faz necessária, não para oferecer respostas prontas, mas para devolver as perguntas certas. Você já tentou empregar um princípio filosófico no meio de uma crise? Já experimentou parar, respirar e questionar: o que está sob meu controle agora? Já encarou o medo e refletiu: e se isso for apenas um pensamento, não uma verdade? Já decidiu agir com virtude quando ninguém está olhando? Esses são os ungüentos que não se compram prontos. São cultivados e praticados todos os dias. A cada vez que você decide não ceder ao impulso, a cada momento em que opta por entender antes de julgar, a cada vez que silencia o ruído externo para ouvir sua própria consciência. Sim, haverá recaídas, pois curar-se é uma jornada, não um destino. Mas a diferença entre sofrer com consciência e sofrer no piloto automático é enorme. O primeiro transforma a dor em sabedoria, o segundo apenas a reproduz. A verdadeira cura começa quando você deixa de fugir de si mesmo, quando entende que mesmo em ruínas é possível respirar, que mesmo no caos é viável se posicionar, que mesmo com medo é possível agir. E aos poucos, esse processo se torna modo de vida. Você passa a cercar-se de palavras que edificam, de pessoas que respeitam, de práticas que sustentam. A dor pode voltar, mas não mais o dominará, pois agora você sabe que o remédio habita em seu interior e sabe onde encontrá-lo. Não é fórmula mágica, é filosofia em ação. Não é promessa vazia, mas exercício cotidiano. Não é cura instantânea, mas evolução contínua. E você está pronto para começar. Número 13. A dor como porta de entrada. Quantas vezes você tentou apagar a dor como quem tenta extinguir um incêndio com as próprias mãos, como se ela fosse erro, interrupção ou punição? Mas e se em vez de resistir você se sentasse ao lado dela e em vez de desejar que ela passe logo, perguntasse: o que ela quer me revelar? Panécio de Rhodes, grande renovador do estoicismo, ensinava que não é a dor que nos envergonha, mas a maneira como fugimos dela, pois a dor não é apenas sinal de algo errado. Às vezes é um convite, uma porta de entrada. Um corte doloroso pode ser o catalisador necessário para expor o que estava oculto sob camadas de aparências, distrações ou negações. Vivemos numa cultura que idolatra o conforto e vende a ilusão de que todo desconforto é sinal de fracasso ou desvio. Por isso passamos grande parte da vida tentando evitá-lo. Mas evitar o desconforto é impedir o crescimento, é estagnar. A dor, quando acolhida com coragem, ilumina. Revela onde há feridas abertas, quais mentiras contamos a nós mesmos, quais partes de nós abandonamos por conveniência. Ela escancara verdades que os dias plácidos ocultam e, embora indesejada, é fundamental. Focar em si mesmo não significa se proteger da dor, mas abri-la com inteligência. É discernir o sofrimento inútil da dor que transforma. É perceber quando você se pune ou se lapida. Sim, existem dores e injustiças, infligidas por outros, por estruturas, por acaso cruel, mas até essas podem se converter em consciência. Em vez de perguntar por que comigo, a filosofia nos convida a indagar: o que posso fazer com isso? Não para romantizar o sofrimento, mas para resgatar seu poder. E aqui está uma verdade profunda: quanto mais você evita sentir, mais se torna prisioneiro. A dor não desaparece, ela se camufla, transformando-se em ansiedade, rigidez e cinismo. Mas quando você permite que ela exista e se expresse, algo se dissipa, e no lugar do peso nasce a presença. Cada dor traz lição, cada queda um chamado à humildade, cada perda um lembrete do que realmente importa. Mas essas mensagens só se desvelam
mão a quem para de correr, a quem se senta, respira e pergunta: o que quer me dizer? E quando você começa a responder à dor com escuta e não com fuga, ela muda de timbre, de vilã, torna-se mentor, de punição, converte-se em ponte. Porque, como ensinou Panécio, é diante da dor que nosso caráter se revela. É na adversidade que o estoico se forja. Reflita sobre os momentos em que mais evoluiu na vida. Nasceram de prazeres ou do impacto de conquistas, de rompimentos, de dias serenos ou de noites em que tudo desabou? Não é o sofrimento que nos define, mas o que fazemos com ele. Portanto, na próxima vez que a dor bater a porta, não a trate como inimiga. Olhe-a nos olhos e diga: estou aqui, vou escutar. E então, em meio às lágrimas, à ira, ao silêncio, talvez você descubra uma força que jamais imaginou possuir, pois toda dor atravessada com consciência nos devolve a nós mesmos. Número 14. A vitória silenciosa. Quando foi a última vez que você sentiu paz não por ter conquistado algo, mas por ter sido fiel a si mesmo? A maior parte das vitórias celebradas pelo mundo é estrondosa. Aplausos, status, conquistas. Mas existe um outro tipo de triunfo, quase invisível, que não viraliza nas redes nem estampa manchetes. Aquele que ocorre no íntimo, quando você revisita suas atitudes e simplesmente respira aliviado. Cornuto, antigo e reverenciado estoico, sabia que a verdadeira glória não provém da fama, mas da coerência. Viver em paz com a própria consciência talvez seja o maior de todos os triunfos. Neste tempo em que a imagem vale mais que a essência, muitos se esforçam para parecer sábios, plácidos e bem-sucedidos, mas o que acontece internamente é o que realmente constrói ou destrói uma vida. E o que define sua grandeza não é o palco que você ocupa, mas os bastidores que você mantém. Quantas vezes você renunciou à sua verdade para evitar desagradar? Quantas vezes sentiu-se vitorioso, mas percebeu por dentro algo murchando? Essas vitórias são vazias, pois alimentam apenas o ego, não a alma. A vitória silenciosa é aquela que não requer reconhecimento, pois quem precisa senti-la é você. Ela se dá quando você diz não ao que fere sua integridade, mesmo que isso custe aplausos. Quando escolhe o caminho mais árduo porque sabe que é o certo. Quando pratica a benevolência sem buscar espectadores. Essa vitória não vocifera, ela sussurra. Está na serenidade que sucede uma decisão difícil, no sono tranquilo após um dia pautado pela honestidade, no silêncio que sucede uma escolha coerente. Não exige aplausos, mas requer consciência. E essa consciência não se compra, constrói-se a cada pequena decisão, a cada embate interno, a cada instante em que você poderia ceder ao impulso, mas opta pela clareza, a cada vez que você abdica do imediato em prol do que é genuíno. Cornuto. Lembra que a coerência é o verdadeiro indicador de sabedoria, e não significa perfeição, mas fidelidade. É aceitar que você falhará sim, mas que se responsabilizará, que não se ocultará nos erros, mas aprenderá com eles, que não utilizará a filosofia como disfarce, mas como prática genuína. Você pode finalizar este roteiro sentindo-se desafiado. Afinal, viver dessa forma requer atenção constante, coragem e humildade, mas também pode encerrá-lo com esperança, pois nada do que foi dito demanda talento especial, apenas disposição. A vitória silenciosa não depende das condições, está disponível agora no próximo gesto, na próxima escolha. E você já conhece o caminho de volta a si mesmo. Número 15. O senhor de si mesmo. Você já notou como é fácil se extraviar no que possui, no status, no cargo, nos títulos, até mesmo nas relações? Aos poucos, aquilo que deveria servi-lo passa a aprisioná-lo. A casa que se torna prisão, a rotina que devora, a imagem que você sustenta com esforço crescente. Então, quase sem perceber, você deixa de ser senhor da própria vida. Laércio, embora menos célebre, deixou em seus escritos um ensinamento valioso. A verdadeira posse é aquela que não nos domina. Ter sem ser possuído, usar sem depender, que percebe quando uma escolha lhe devolve a serenidade, mesmo não gerando reconhecimento. Essa parte requer espaço, escuta e ousadia. Então algo se altera, as prioridades se reestruturam, os excessos perdem peso, as conexões ganham autenticidade, o trabalho se transforma em presença em vez de pressão. A vida, enfim, deixa de ser uma sucessão de obrigações e volta a ser experiência. A essência que você esqueceu ainda pulsa aí, e não importa há quanto tempo tenha se distanciado, ela não o
condena, apenas aguarda. Como o solo acolhe a raiz que se perdeu, como o céu acolhe a nuvem afastada, como o corpo anseia pelo abraço que cura. Retornar a si não é retrocesso, mas amadurecimento, sabedoria, escolha. E talvez, neste exato instante, sua essência sussurre: estou aqui, ouça-me. Número 11. A arquitetura silenciosa do destino. Você já notou momentos em que tudo parece se harmonizar? Não porque seja simples, mas porque, mesmo em meio ao caos, você sente estar exatamente onde deve estar. É como se, por um breve instante, a existência deixasse de ser um emaranhado e se revelasse um desenho claro, vibrante, intencional. Crísipo de Solis, sucessor de Zenão, creia que o cosmos é regido por uma razão viva, uma inteligência universal que permeia tudo. Não estamos aqui por mero acaso. Embora não possamos regular cada evento, podemos aprender a compreender e colaborar com essa estrutura oculta. Mas como fazer isso num mundo instável, onde planos desabam, pessoas se alteram e certezas se dissipam? O primeiro passo é aceitar que o controle absoluto é miragem e que viver bem não é manipular os fatos, mas ajustar-se a eles, como um arquiteto que, diante de uma construção imprevista, redesenha sem lutar contra o que já existe. Isso demanda presença e humildade, pois viver segundo a razão universal implica reconhecer que seus anseios imediatos não são prioridade no fluxo da existência e que algo maior pode estar se desdobrando, mesmo que ainda seja incompreensível. Essa ideia pode parecer desconcertante, especialmente quando você sente estar sendo contrariado. Mas e se, em vez de punição, fosse apenas um novo posicionamento? E se aquilo que você chama de fracasso for, na verdade, um reenquadramento de eixo, um alinhamento com um propósito mais profundo? Observar os ciclos da natureza revela muito. As marés não perguntam se devem subir, as folhas não suplicam. Para cair, as estações não se apressam. Tudo tem seu ritmo, sua razão, seu tempo. Quando você se percebe como parte desse todo, algo em seu interior se tranquiliza. Não significa resignar-se à dor, mas dar-lhe um sentido. Não significa inércia, mas agir em sintonia com algo maior. É a diferença entre remar contra a correnteza e remar atento à direção do vento. O esforço persiste, mas ganha clareza. Essa ordem invisível também se manifesta nos detalhes, em encontros aparentemente fortuitos que modificam seu percurso, em palavras simples que despertam verdades adormecidas, em perdas que criaram espaço para o que realmente importava. Você pode chamar isso de destino, sincronicidade ou inteligência cósmica. O rótulo é secundário. O essencial é reconhecer que existe essa ordem, e ao percebê-la, você passa a confiar, não de forma ingênua, mas com sabedoria. Deixa de pugnar contra a existência e inicia um diálogo com ela. Abandona ideias fixas e começa a discernir os sinais que chegam de fora e de dentro. E mesmo na imprevisibilidade, caminha com segurança, pois a confiança não brota da certeza de êxito, mas da convicção de que, aconteça o que acontecer, você saberá lidar. Essa convicção nasce do alinhamento com a razão, não com o ego. Número 12. O remédio que não se vende. Num tempo em que as dores da alma se escondem atrás da produtividade e as questões existenciais são abafadas por notificações, falar de cura soa antiquado. Mas já refletiu quantas de suas aflições não provêm das circunstâncias, mas da forma de interpretá-las? Posidônio, filósofo, astrônomo, historiador e matemático, não via a filosofia como erudição supérflua, mas como remédio, um bálsamo racional para as chagas interiores. Talvez este seja o apelo mais urgente de nossa era. Reaprender a filosofia não apenas como leitura, mas como vivência. Se você parar para observar, notará que grande parte do seu sofrimento tem origem em pensamentos não examinados. São crenças herdadas, temores não questionados, convicções assumidas sem saber se ainda lhe servem. E esses pensamentos negligenciados transformam-se em feridas invisíveis. Você continua sorrindo, produzindo, compartilhando, mas algo em seu íntimo permanece dilacerado. Focar em si mesmo significa ter coragem de atingir esse ponto vulnerável e perguntar: de onde vem essa mágoa? Qual narrativa estou repetindo? O que clama por resposta que não virá de fora? Curar-se não é solucionar tudo de uma vez, mas reconhecer as camadas de dor. É perceber que certas feridas pedem acolhimento, não superação imediata. Que cicatrizes fecham pela presença, não pela negação. Que o incômodo pode ser um mestre disfarçado. E há algo ainda mais vital.
fundamental. Parar de buscar alívio em paliativos passageiros, distrações, consumo, aprovação externa, excessos. Tudo isso é remédio momentâneo. A cura genuína exige o enfrentamento direto. É aí que a filosofia se revela indispensável. Não para oferecer manuais prontos, mas para devolver as perguntas certas. Você já tentou aplicar um princípio filosófico no meio de uma crise? Pausa, respirar e indagar. O que posso controlar agora? Encarar o medo e pensar. E se isso for apenas um pensamento, não uma realidade? Agir com integridade, mesmo sem plateia? Esses são os remédios que não se vendem de prateleira. Cultivam-se, praticam-se dia após dia. A cada recusa, ao impulso, a cada instante em que você opta por compreender antes de julgar, a cada vez que silencia o barulho externo para ouvir sua própria consciência. Sim, haverá retrocessos, pois curar-se é um percurso, não um ponto de chegada. Mas a diferença entre sofrer com atenção e sofrer no automático é abissal. O primeiro converte a dor em sabedoria, o segundo apenas a repete. A verdadeira cura começa quando você deixa de fugir de si mesmo, quando percebe que, mesmo em escombros, é possível respirar, que mesmo em turbilhão é viável se posicionar, que mesmo temeroso é possível agir. E gradualmente essa prática torna-se estilo de vida. Você passa a cercar-se de palavras edificantes, de pessoas respeitosas, de hábitos que sustentam. A dor poderá reaparecer, mas não mais o dominará, pois agora você sabe que o remédio mora em seu interior e onde encontrá-lo. Não há fórmula milagrosa, mas filosofia em ação. Não promessa vazia, mas exercício constante. Não cura instantânea, mas evolução contínua. E você está pronto para iniciar. Número 13. Use a dor como porta de entrada. Quantas vezes você tentou sufocar a dor como se apagasse um incêndio com as mãos, como se ela fosse falha, interrupção ou punição? Mas e se em vez de resistir, você se acomodasse ao lado dela e em vez de desejar que ela se dissipasse logo, perguntasse: o que ela veio me revelar? Panécio de Rhodes, um dos maiores revigorado do estoicismo, ensinava que não é a dor que nos envergonha, mas a forma como a evitamos, pois a dor não é somente sinal de mal, às vezes é convite, porta de entrada. Um corte doloroso pode ser o gatilho necessário para expor o que estava coberto por camadas de aparências, distrações ou negações. Vivemos numa cultura que idolatra o conforto e promove a ilusão de que todo desconforto é fracasso ou desvio, levando-nos a passar grande parte da vida tentando escapar dele. Mas evitar o desconforto é interromper o crescimento, é estagnar. A dor, quando acolhida com valentia, ilumina, revela feridas abertas, mentiras que contamos a nós mesmos, partes esquecidas por conveniência. Ela desnuda verdades que os momentos fáceis encobrem e, embora seja indesejada, é fundamental. Focar em si não significa isolar-se da dor, mas abraçá-la com sabedoria. É distinguir o sofrimento infrutífero da dor que transforma, reconhecer quando você se pune e quando se lapida. Sim, existem dores e injustiças, infligidas por outros, por sistemas, por acaso cruel, mas até essas podem converter-se em consciência. Em vez de perguntar por que eu, a filosofia nos convida a questionar: o que posso fazer com isso? Não para romantizar a dor, mas para resgatar seu potencial. E aqui está uma verdade profunda: quanto mais você evita sentir, mais se torna prisioneiro. A dor não desaparece, ela se disfarça, convertendo-se em ansiedade, rigidez, cinismo. Mas quando você permite que ela exista e se manifeste, algo se dissipa, e no lugar do peso surge presença. Cada dor traz lição, cada queda, convite à humildade, cada perda, lembre-se do que realmente importa. Mas essas mensagens se revelam somente a quem desacelera, a quem se senta, respira e pergunta: o que quer me ensinar? E quando começa a responder à dor com escuta, não fuga, ela muda de tom, de carrasca, torna-se mentora, de punição, converte-se em ponte. Como Panécio ensinou, é diante da dor que nosso caráter se desnuda. É na adversidade que o estoico se forja. Observe os momentos em que mais cresceu. Nasceram do prazer ou do choque de conquistas, de rupturas, de dias serenos ou de noites em que tudo ruiu. Não é o sofrimento que define, mas o que fazemos com ele. Portanto, na próxima vez que a dor chegar, não a trate como inimiga. Encare-a e diga: estou aqui, vou escutar. E então, entre lágrimas, raiva e silêncio, talvez descubra uma força que jamais imaginou, pois toda dor atravessada com consciência nos reconecta a nós mesmos. Número 14. A vitória silenciosa. Quando foi a última vez que sentiu paz, não por ter derrotado alguém, mas por ter sido fiel a si mesmo? Quase todas as vitórias que o mundo aplaude são estrondosas, holofotes, troféus, status. Mas existe outro tipo de êxito quase imperceptível, que não vira manchete nem bombardeia as redes. Aquele que ocorre no íntimo, quando você revisita suas ações
emoções e respira aliviado. Cornuto, estoico venerado, sabia que a verdadeira honra não brota da fama, mas da coerência. Viver em harmonia com sua consciência talvez seja o maior triunfo. Numa era em que a aparência vale mais que o conteúdo, muitos se esforçam para aparentar sabedoria, serenidade e sucesso, mas o que se passa internamente é o que realmente edifica ou destrói uma existência. E o que define sua grandeza não é o palco que ocupa, mas o alicerce que sustenta. Quantas vezes você sacrificou sua verdade para não desapontar? Quantas vezes se julga vencedor, mas percebeu algo fenecendo por dentro? Essas vitórias são vãs, pois alimentam apenas o ego, não a alma. A vitória silenciosa dispensa aplausos, pois quem precisa percebê-la é você. Ela ocorre quando você diz não ao que fere sua integridade, ainda que isso custe admiração. Quando escolhe o caminho mais árduo porque sabe que é o justo. Quando pratica a benevolência sem buscar público. Essa vitória não ecoa, sussurra, reside na tranquilidade após uma decisão penosa, no sono sereno depois de um dia íntegro, no silêncio que segue uma escolha coerente. Ela não demanda reconhecimento, mas requer consciência. E essa consciência não se adquire com dinheiro, mas se constrói a cada pequena decisão, a cada embate interno, a cada vez que você poderia ceder ao impulso, mas opta pela clareza, a cada instante em que abdica do imediatismo em prol do que é genuíno. Cornuto nos lembra que a coerência é o termômetro da sabedoria, e isso não implica perfeição, mas fidelidade. É aceitar que você falhará, mas que se responsabilizará, que não se esconderá nos erros, mas aprenderá com eles, que usará a filosofia não como disfarce, mas como prática. Você pode terminar este roteiro com um sentimento de desafio, pois viver assim requer constância, coragem e humildade, mas também pode encerrá-lo com esperança, porque nada do que descrevemos exige dom especial, apenas disposição. A vitória silenciosa não depende das condições, está acessível agora, no próximo gesto, na escolha seguinte. E você já conhece o caminho de volta a si mesmo. Número 15. O senhor de si mesmo. Já percebeu como é fácil se perder no que possui, no status, no cargo, nos títulos, até mesmo nas relações? Aos poucos, aquilo que deveria servi-lo acaba por aprisioná-lo. A casa que se converte em prisão, a rotina que corrói, a imagem que sustenta com esforço crescente. Então, quase sem notar, você deixa de ser mestre da própria existência. Laércio, embora menos conhecido, deixou um ensinamento precioso. A verdadeira posse é aquela que não nos domina. Ter sem ser possuído, usar sem depender. Isso vale para tudo. Objetos, ideias, emoções, pessoas. Focar em si mesmo demanda essa soberania interior. Um tipo raro de liberdade que não se conquista com dinheiro ou reconhecimento, mas com presença. Pois o verdadeiro senhor de si é quem não se traiciona por causa do que possui. Observe sua vida agora. Quais encargos você sustenta além do necessário? Quais fardos carregam não por necessidade, mas por receio de largá-los? Quais vínculos mantém não por afeto, mas por hábito? Quantas vezes você se desdobra para manter estruturas que no íntimo já não fazem sentido? Liberdade não é ausência de laços, mas ausência de submissão. É poder mover-se com leveza, mesmo cercado de responsabilidades. É saber o que é fundamental e permitir-se abrir mão do supérfluo. É confiar que sua existência não precisa ser uma fortaleza, quando pode ser um jardim. Ser senhor de si é despertar sem sentir-se cativo. É escolher, mesmo quando esperam que você apenas prossiga. É pausa, mesmo quando tudo convida a acelerar. É dizer não sem remorso. É reconhecer que mudar de ideia pode revelar amadurecimento, não fraqueza. Isso abrange também a forma como lida com suas emoções. Quantas vezes foi dominado pela ira, pelo ciúme, pela comparação? Quantas vezes foi escravo da ansiedade, da urgência ou do medo de perder? Cada episódio foi um lembrete. Ainda há partes suas que precisam retornar às suas mãos. Mas isso não é motivo de culpa. É convite. Convite para reeducar a mente, desacelerar, redescobrir o valor do essencial e, principalmente, compreender que a verdadeira abundância começa quando se aprende a viver bem com pouco. Porque o pouco, quando coerente, supre. Talvez a pergunta mais profunda agora seja: o que é realmente meu? Não no papel, não na aparência, mas na vivência. O que você sustenta com alma? O que carrega com prazer? O que, mesmo invisível aos olhos alheios, o faz sentir-se inteiro? Tudo o que diverge disso é ruído. E o silêncio que emerge quando você se desapega do que não é seu. Esse sim é liberdade. Número 16. O último ato da liberdade. Chegamos ao fim, ou talvez ao início de outro ciclo, porque, como disse Epicteto, a vida não é um roteiro que controlamos por completo. Somos atores com liberdade limitada. Podemos escolher como encenar, mas não escrevemos todas as falas. Tampouco decidimos quando a cortina cai. O que nos cabe
cabe é a maneira como ocupamos o palco. E aqui está o ponto crucial. Viver centrado em si não é viver isolado, mas viver enraizado. É estar tão pleno em si mesmo que onde quer que esteja, age com autenticidade. É ser um fragmento, lúcido dentro de um todo instável. É representar com dignidade, mesmo quando o texto muda sem aviso. Talvez essa seja a maior liberdade que um ser humano possa alcançar. Ser quem é, com clareza e consistência, mesmo quando tudo ao redor oscila. As pessoas entram e saem, as circunstâncias variam, o corpo envelhece, as certezas se desfazem, mas há algo que pode perdurar: sua postura. Postura é essa fundação invisível que sustenta suas palavras, seus gestos, seus silêncios. É a forma como você se ergue após um equívoco, é a maneira como acolhe a dor sem virar-se para o amargor, é a decisão de agir com retidão, mesmo quando ninguém está olhando. Postura é o que permanece quando tudo o demais se vai, e isso não se aprende em livros. Conquista-se na prática cotidiana, nos pequenos embates, na paciência com quem fere, no cuidado com quem ama, no respeito com quem diverge e, sobretudo, no compromisso com seu próprio caminho. Você não precisa de gestos grandiosos para comprovar que mudou. Basta continuar. Continuar dizendo sim ao que o nutre e não ao que o fragmenta. Continuar avançando, mesmo que devagar. Continuar retornando a si mesmo sempre que se perder, porque o foco não é perfeição, mas presença. Não é imagem, mas integridade. Não é ser melhor que os outros, mas ser mais inteiro para si. A vida seguirá desafiadora, e é por isso que você deve permanecer fiel ao que edificou até aqui. Essa fidelidade é seu legado invisível, a marca que deixará nas almas que tocar, o eco que ressoa após seu silêncio. E é isso que dá sentido ao último ato. Não sabemos quanto tempo nos resta, mas sabemos que cada instante pode ser vivido com intenção, que cada escolha pode afirmar quem você decidiu ser, que cada gesto, por menor que seja, possui o poder de manter acesa a chama da lucidez. Então, ao encerrar esta jornada, leve isso consigo. A vida seguirá tentando dispensá-lo, mas agora você conhece o caminho de volta. E a cada vez que retornar a si, será como abrir as cortinas de um novo ato e repetir, com serenidade e em silêncio: este é o meu papel e eu o representarei com alma. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido proveitosa. Parabéns por chegar até aqui e concluir a reflexão. Isso revela seu desejo de evoluir. Se apreciou este conteúdo, deixe seu comentário. Caso não saiba o que escrever, comente gratidão. Assim saberei que leu até o fim. Se ainda não é inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está repleto de ensinamentos como estes, aplicáveis ao cotidiano. Portanto, convido-o a seguir explorando essa filosofia. Deixo abaixo 2 vídeos ricos em sabedoria histórica para que continue aprendendo. Até breve!